sou Lia Vieira. O Seminário de Políticas Públicas para a Igualdade Racial vem preencher uma lacuna no que diz respeito às exigências e às informações sobre as relações étnico-raciais. O meu módulo se chama Mercado de Trabalho e eu tentei fugir um pouco das relações consideradas acadêmicas, partir para uma apresentação objetiva, simples e de fácil entendimento. Espero que vocês gostem. O mercado de trabalho diz respeito ao espaço onde são realizadas as relações sociais da força de trabalho. Durante 3 séculos e meio, entraram no Brasil aproximadamente cerca de 4 milhões de africanos. Eu falei 4 milhões, na sua maioria jovens, na faixa dos 14 aos 25 anos, oriundos de várias regiões da África. Com esse quantitativo que se espalhou por todo o Brasil, nós tivemos então uma densidade demográfica onde esse novo indivíduo, fazendo parte dessa nova sociedade, vai trazer um diferencial na economia do país e principalmente na imagem deste novo Brasil. 388 anos de escravidão devem ser analisados quanto às perdas acumuladas do passado e às tendências preocupantes do futuro. Vocês já devem ter ouvido falar, né? E muitas das vezes a gente escuta isso durante os bancos escolares, né? Que essa população de escravos, né? Trazida, ela não possuía nenhuma formação tecnológica. E isso não vai corresponder aos estudos posteriores, porque a gente vai ver que essa população já tinha conhecimento de metalurgia, de tinturaria e principalmente ela trouxe no seu bojo a questão das ervas medicinais e da culinária. Um outro fator que a gente vai ver, então, é que a inserção da população negra no mercado de trabalho do Brasil é marcada pela vulnerabilidade que resulta da desigualdade racial. Nós vamos falar disso várias vezes. Eu retomo esse tema em outros momentos, porque eu quero que você entenda perfeitamente que essa desqualificação que a gente vê atualmente é fruto de políticas públicas numa época anterior. Fique conosco, porque eu tenho certeza que você vai aprender e rever alguns conceitos. Para entender esse mercado de trabalho e as relações que se dão no campo social da força de trabalho, nós vamos ter um desdobramento de 2 itens que eu considero de fundamental importância, que é a população economicamente ativa e a população ocupada. Esses dados, eles refletem, né, o que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, preconiza em relação a quem está efetivamente ativo no campo de trabalho e aquele que algumas vezes realiza algumas atividades e se considera ocupado. E eu vejo, por exemplo, que essa PEA compreende como sendo o número de pessoas consideradas ativas no mercado, grupo que inclui
todos aqueles com 10 anos ou mais de idade que estão procurando ocupação ou trabalho. A principal utilidade das informações sobre a PEA é a obtenção de dados sobre o nível de desemprego existente no país. Ou seja, nós estamos falando agora de dois conceitos, o conceito de trabalho e o conceito de emprego, que serão depois, mais tarde, melhor explicados. População ocupada compreende indivíduos que têm patrão, que exploram seu próprio negócio ou ainda que trabalham sem remuneração, em voluntariado ou em programas sociais. Ou seja, nós falávamos anteriormente, né, que o mercado de trabalho é onde a força de trabalho encontra seus pares, né? E dali ela vai exercer alguma atividade. A população econômica ativa vai ser aquela que vai ser delimitada, geralmente de 10 a 60 anos. Claro que o Estatuto da Igualdade Racial não aceita muito essa dominação de 10 anos, né? O Estatuto do Idoso também não aceita 64 anos. Ele gostaria de antecipar para 60, mas o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística precisa de um campo para trabalhar. E é nesse campo que ele vai identificar as pessoas que estão aptas para estar no mercado de trabalho e aquelas que não estão. Daí, elas podem até estar exercendo alguma atividade econômica, mas ela só está ocupada. Trabalho, emprego e renda. Nós agora começamos a delimitar quais os campos e a quem ele atinge. O trabalho é qualquer atividade física ou intelectual cujo objetivo é fazer, transformar para obter riquezas, satisfação e desenvolvimento econômico. Se nós conseguirmos ter uma mistura disso, seria muito interessante. Você transformar, mas também ter satisfação e ainda contribuir para desenvolvimento econômico. Mas, na maioria das vezes, o trabalho tem sido exaustivo, né? O trabalho tem sido expoliativo, de exploração. Isso faz com que as pessoas não tenham satisfação nas suas atividades. É preciso, então, estimular, né, as situações ocupacionais para que as pessoas possam usufruir de uma forma benéfica disso. Porque um outro cruzamento que a gente tem, sem ser o econômico, é a questão da saúde. Diferença entre trabalho e emprego. O primeiro envolve a atividade executada em si. O segundo refere-se ao cargo ou ocupação que o indivíduo exerce numa determinada organização. Deu para perceber? Deu para distinguir como se dá essa relação? Renda. Segundo a economia clássica, é a remuneração dos fatores da produção. Vamos entender melhor isso com exemplos. Salário é a remuneração do fator trabalho. Aluguéis é a remuneração do fator terra. Juros e lucros, a remuneração do capital. Mas eu quero voltar àquela discussão inicial. Nós estamos querendo, né, instrumentalizar nossos militantes para a questão racial. E aí a gente já começa a colocar um ponto de interrogação. Aquele indivíduo que está excluído, né, dessa força de trabalho,
não possui um emprego, ele começa a se sentir mal nesse contexto social, né? E aí eu posso chamar a música, né, da Dona Ivone Lara, que diz: negro sem emprego fica sem sossego. E é isso que se passa. Por quê? Se ele não tem o salário que distinguiria a pessoa para poder adquirir os bens, se ele não tem a remuneração da terra, lei de 1850, onde o negro não conseguiu ter terra. E agora, também não tem juros e lucros, porque ele não tem renda, então ele vai ficar sempre numa situação de vulnerabilidade, numa situação que a cada dia vai parecendo insustentável. A formação econômica do Brasil passa por uma situação que a gente pode considerar diferenciada. Quando ela passa do regime escravagista para aquela situação de trabalho remunerado, né? Um grande contingente dessa massa humana. Lembra que eu falei lá que eram 4 milhões que chegaram? E agora, como é que eles estão distribuídos? O que vai acontecer é o que nós chamamos de uma forte densidade demográfica, né? Anteriormente, eles estão principalmente concentrados nas áreas rurais. Agora, eles começam a se deslocar para as áreas urbanas. Isso vai acontecer, o que nós consideramos, né, e passamos a considerar como o desemprego. A perda, ele tinha não só o emprego, mas ele tinha também a alimentação e ele tinha também a casa. Agora ele é lançado. Vamos voltar a uma outra música, a música que diz: livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. É assim que a população negra, nesses idos, né, de virada do século, é reconhecida. O período compreendido depois, né, já que o Brasil vai passando por uma instabilidade. Ele tem um alto, ele tem um baixo, a economia se desenvolve e nós temos todo um cenário internacional que também aponta para essas desigualdades. O que a gente vai ver então? No período compreendido de 1930 a 1980, você deu um salto? Sim, nós vamos ver novas relações de trabalho. Vai ser, então, a instituição do salário mínimo, uma legislação de regulação do trabalho, CLT, consolidação das leis trabalhistas. E isso leva um forte descompasso entre o desenvolvimento econômico e um anêmico desenvolvimento social. Ou seja, a renda do trabalhador aumenta, eu agora tenho uma nova relação com esse capital, com essa renda, mas o desenvolvimento social ainda é uma forma incipiente. Mas não para por aí não, só complica. O crescimento da automatização e novas tecnologias encontra um país de inflação, recessão, dívida externa, terceirização, crise econômica mundial e uma palavrinha da moda, desassalariamento. Ou seja, as perdas, aquilo que você ouve falar hoje, né? Quando você vê um jornal, quando você vê uma televisão, é que as perdas salariais são
estão sempre, né, aumentando e ficando defasada a anos anteriores. Mas isso não começou agora. Nós tivemos uma crise internacional que colocou o trabalhador agradecendo por ter a ocupação, por ter empregado e tendo estar empregado e tendo muitas das vezes que abrir mão do seu salário. Recapitulando alguns pontos, nós falamos de trabalho, nós falamos de emprego, nós falamos de renda. E esse conjunto que aponta para setores da economia, fatores da produção e qualidade no trabalho e qualidade na saúde e deficiência na educação precisa ser reparado. O que a gente vai ver que pela dificuldade de conter, a palavra é essa, conter toda essa massa que foi relegada a um segundo plano, porque talvez eu tenha que lembrar que quem chega nesse momento dessa nova economia são os imigrantes. E eles vão substituir essa mão de obra escrava, barata, de horário integral, mas que não possui as habilidades. E daí, então, vai se criar, paralelamente a essa renda, a esse salário e a esse emprego, o que nós chamamos hoje de informalidade. E é esta informalidade que traduz, né, a perda, principalmente, de legislação correspondente para a proteção do trabalhador. O Brasil é um país que apresenta, ao longo do tempo, um alto grau de informalidade no seu mercado de trabalho. O termo economia informal surgiu pela primeira vez em 1971 pelo antropólogo Keith Hart, que pretende designar atividade de países pobres ou em desenvolvimento, mas que não tinham, né, um padrão estabelecido das economias centrais. Ou seja, aquelas atividades consideradas consagradas, engenharia, medicina, odontologia, arquitetura, engenharia, vai dando lugar a um indivíduo que passa a incorporar algumas vezes habilidades dessas atividades, mas não exerce a profissão como tal. O setor informal baseia-se em emprego ocasional. Não é sempre, não é para 24 horas, é para um período pequeno de tempo. Algumas vezes essas atividades aparecem pelo parentesco. Quem está nesse emprego informal? Quem vende aquele tabuleiro? Quem é, entre aspas, né, aquele ambulante? É pai, mãe, filhos, e ali naquele grau de parentesco se estabelece uma atividade econômica. São relações pessoais, alguém indica alguém, alguém oferece, né, uma oportunidade. As pessoas falam isso, fulano me deu uma oportunidade, agora eu estou trabalhando. Mas não tem nenhuma legislação de amparo, porque o trabalho com a carteira assinada não é só a questão do salário, é a questão também do amparo, da proteção que esse indivíduo vai ter. Então, ele vai ter médico, ele vai ter assistência, ele, de um modo geral, se teve algum sinistro dentro da empresa, ele vai ser amparado. Já nessas relações, né, chamadas informais, ele não tem esse acompanhamento, né? O que a gente chama de regulamentação jurídica. Ele não tem nenhum amparo. Neste cenário, nós voltamos para o nosso tema, somente a escolaridade é capaz de igualar
aí a oportunidade entre negros e brancos e inserir o negro no mercado de trabalho em igualdade de condições. O que aconteceu? Ele não foi preparado, ele não foi treinado, ele não teve escolaridade, ele é um barco à deriva. Então, só através da escolaridade, da formação, do treinamento, da capacitação, é que ele vai conseguir suprir esta lacuna. E aí a gente trata de um tema que é muito caro, que é a questão das cotas. Como é que você vai querer que uma pessoa que tem uma alimentação, que tem um organismo saudável, que possui informação, uma televisão boa, uma assinatura de jornal, vai concorrer com aquela mesma pessoa que, no grau de vulnerabilidade, não tem acesso a esse sistema? É por isso que a gente precisa, né, instrumentar as pessoas não para um confronto, mas principalmente para entender determinadas questões nessa relação étnico-racial que privilegia alguns em detrimento do outro. Olha, ele tem o salário, mas além do salário, ele também tem a renda de aluguéis. Além da renda de aluguéis, ele também tem investimento. Então, ele vai formar um arcabouço teórico completamente diferente de sustentação dessa família, dessa sociedade que identifica como uma classe privilegiada, né? Uma classe que atinge a determinados bens, e a outra sempre em condições subalternas.